ao DWBRcast, eu sou o seu host Fred Pavão e aqui ao meu lado está ela, que não foi uma noiva em fuga no dia do nosso casamento, senhora Thaís Alves. Isso é só porque eu não fui abduzida por uma aranha gigante alienígena, Veja. Só por isso. Ela não foi abduzida por uma aranha alienígena, ela foi abduzida pela Tati porque ela tava cheia de energias, cara. É verdade. Mas mesmo assim, né? Mesmo assim, hoje, inclusive, você já deve ter sacado tanto pelo título desse podcast quanto por esse nosso falatório de agora. Mas, Thaís, por favor, lembre a galera qual o episódio que nós viemos revisar hoje. Hoje a gente tá revisando o segundo especial de Natal da série moderna, Sim. que é The Runaway Bride, é a noiva em fuga. Sim, que é o primeiro episódio com a dona. Com a Donna Noble, né, que é Catherine Tate, a primeira aparição aí da Catherine Tate, né, que ela apareceu rapidinho ali, né, no finale. Em tese E não aí, é a primeira, né? É. Ela apareceu um pouquinho no final. No finale, mas já é a Sim, introdução pra essa história aí. Exatamente. E ela vai voltar ainda, né? Isso é que é o mais legal. Sim, e esse é aquele típico especial de Natal que tem praticamente nada de Natal, né? É, também coisa... achei que nem... É assim, muito poderia ser um episódio em qualquer outra data, sei lá, podia ser no dia da árvore, que ia ser igual. Eles só iam tirar o Papai Noel da jogada, e a neve. Legal você ter falado isso, porque na verdade esse episódio nem era de Natal. Ah, é? É, Olha, eu não isso sabia aí. disso. Bem, então vamos parar de queimar a nossa própria pauta? Pois é. Fazer aquela pausa, beber aquela água e já partir para o Natal de 2006 Isso aí. para revisar The Runaway Bride. Vamos lá. Então vamos aí para mais um review da série moderna, né? Estamos na era Tennant. Sim. Neste momento. Inclusive, fica o disclaimer, Não. os reviews de Torchwood não acabaram. A gente tava só querendo fechar esse bloco pré-Marta pra voltar já com Torchwood. Então, o próximo Pra não review... quebrar o raciocínio Exato, também, exato. né? A O gente próximo- fica nessa escalada. Se a gente bota um Torchwood no meio, fica meio quebrado, né? Se bem que para o pessoal que tá ouvindo, eles podem muito bem fazer a própria ordem deles, mas a gente preferiu fazer assim, né? Já que a gente tá tendo um review da clássica por semana, Isso. os da moderna ficam revezando entre série moderna normal e Torchwood. Mas como a gente tava nessa pegada E às vezes pré-Marta... o off-top também, né? o Entra off-top no meio às vezes dessa vem e quebra, contagem. exatamente. A gente resolveu então fazer tudo pré-Marta. Aí agora que já resolveu na Bride, o próximo já vai voltar a ser Torchwood. Aí depois só o primeiro episódio da Marta. E aí depois só que a gente vai pra Smith and Jones, Sim, não é sim, verdade? Mas estamos aí então em The Runaway Bride, o especial de Natal de 2006, Sim. pós saída de Rose Tyler. Segundos depois da saída da Rose. Segundos, e o doutor ainda tá super bolado, né? Ele tá num estado meio assim, meio triste, Tatite. né? Tatite. Depressivo, né, coitado? Ele fica assim um tempo, né? A Marta que o diga. Pois é, a Marta que o diga, e é interessante porque muito já se foi falado em milhões de reuniões entre fãs e encontros, a gente já falou disso sim. várias vezes, né? Do quanto o doutor fica mal com a saída da Rose Isso. e como isso vai prejudicar A estadia dele com a Marta. com a Marta, exatamente. Pelo menos no começo, né? A gente vê que isso não dura pra sempre. Os primeiros episódios ele ainda tá bem chato com a saída da Rose. E aí depois meio que dá uma nivelada. Tanto que a gente tem ali já os episódios com o mestre, tem o episódio que ele ali do Family of Blood, Human Nature. Que é ele maravilhoso. Que ele não tá com a memória, mas antes tem o lance que ele passa instruções pra Marta, tem o próprio Blink. Então, assim, é só aquele primeiro tomozinho da terceira temporada. Pois é, mas eu tô falando isso porque a gente vê, já nesse episódio, já nesse especial de Natal, o quanto o Davis pesou um pouco a mão aí, eu acho, na hora de fazer o doutor ter uma separação tão dolorosa com a Rose. Tá. Porque, poxa, o doutor já se despediu de tanta gente, né? É. Claro que a Rose é importante, sabe claro qual que lance? claro que é. Não nego que seja. Mas pesou a mão um pouquinho, né? Eu não sei. Eu não sei, eu porque, achei um assim, pouquinho. tem muita coisa envolvida aí. Ele tinha esse amor... Amor romântico. Amor romântico, exatamente. Diferente, por exemplo, do terceiro Quadju. Exato, que, Né? era um amor ali, você vê que ele era um tio pra ela, né? Quase um tutor mesmo. Ou do próprio Seth com a Ace, né? Que você vê que também. ele se importa de jeito. Tem amor ali, porque amor, veja, não é só amor eros, né? Você tem vários tipos de amor. Amizade, claro. Mas carinho. é completamente diferente. É Exato. diferente. No caso da Rose, é uma dor de perda muito parecido com a dor da perda que a gente vai ter com o oitavo doutor. Quando ele perde ali a Lucy Miller e ele fica zoado, ele fica traumatizado. Tanto que a gente vê a entrada de Dark Eyes, a série toma um tom muito mais sombrio, porque ele tá num luto foda. Entendi. Conta um pouquinho, assim, rapidinho da Lucy Miller. A Lucy morre.
E ela morre numa aventura. É mais pesado ainda. Ela então, morre numa aventura com pesado. ele. Tipo, não é que nem a Rose, que tipo, ela morre legalmente Mas só. ela tá bem, A Lucy, ela morre de verdade. E isso pega ele de um jeito fudido, assim. Ele quebra. Devastador. E é um jeito que a gente só vai ver... Tudo bem que, né, se a gente for analisar aí em tempo, né, a gente só vai ver essa faceta mais sombria dele... Foi publicado depois dessa época do Tennant e tal. Mas, cronologicamente, pro Doutor, eu acho que ele só tinha tido um impacto tão porrada assim... Nesse caso. Com a Lucy, né? Então, e eu acho assim, tem vários momentos, né, que a dona, ela também é curiosa pra saber. Porque ela ainda não conhece ele. É verdade. E ela tá conhecendo ele no momento em que ele está sendo definido pela ausência da Rose. Sim, então mas sabe o que é ela engraçado? Pergunta, qual era o nome dela? Como ela era? Não sei o quê, sabe entendeu? O que é engraçado? É porque, assim, a dinâmica Tennant-Tate ali... É a melhor, né, gente? Não tem... Cara... Não tem o que falar. Assim, não tem todas que as falar. companhias têm a sua importância e tal, mas dificilmente a gente vai ver uma... Não que, por exemplo, a gente tem ali a dinâmica do Capaldi com a Permac é muito boa. É ótimo, né? A gente tem do próprio Tennant com a Martha, do Matt Smith com a Karen Gillan é muito boa. Ótimo, do Karen Gillan com a Jenna Coleman é muito boa. Sim. Mas eu não sei explicar direito o que tem de mágico no jeito de interpretar que o Tennant e a Tate têm juntos. Eu não sei, orna muito, né? Eu não sei também. Isso se reflete muito na dinâmica Décimo e Donna. Assim. Porque até olha que louco que é. Décimo e Donna e Tennant e Tate. Tennant e Tate. Porque você vê que é tão engraçado quando eles dois estão juntos, eles ficam tanto tempo se bicando. Funciona muito bem. Que assim, é uma dinâmica completamente diferente da Rose. Que a Rose era assim. Total! Era a menina apaixonada pelo cara e o cara que retribuía isso também era apaixonado. Com o Décimo e Donna é assim, são dois melhores amigos. Ainda não são melhores porque eles acabaram de se conhecer, mas são tipo... Sabe quando o santo bate, você fica muito amigo de uma pessoa? Mas eles já bateram o santo. Já Só que rolou. ao mesmo tempo que eles estão curtindo muito estar com um com o outro, eles gostam de perder tempo, entre aspas, sacaneando o outro. Tipo, bicando o outro assim pra zoar. E eu acho que essa dinâmica, muitas vezes, rende coisas muito mais interessantes do que uma história romântica. Sim, não. Porque uma história romântica tem um limite. Exato. E a zoeira, ela não tem limite. Não, a zoeira tem limite, mas essa dinâmica de amizade não tem, né? É muito maior, né? Por que eu entrei nisso? Porque a gente vê que quando ele entra com a Martha, o que acontece? A Martha, ela tem aquela paixonite por ele e a gente vê essa dinâmica se repetindo no começo, só que aí tem um agravante que ele ainda tá no luto do outro romance. Tanto que esse romance nem acontece. Claro. O romance com a Martha nunca acontece. Com a Donna, ele tá tão ocupado... Não tem romance. Tendo essa amizade maluca em que, quando começa a baixar a guarda, ela dá uma sacaneada nele, que ele não consegue ter o momento de luto. Ele só vai... A gente só vê com um cara de... né, triste, porque ele perdeu a Rose quando ele tá longe dela. Tipo, tem uma hora que ela tá dançando lá na festa... E aí ele olha, um cara pega e joga a loira como é que é o nome? A Nerys. Não confundir com Daenerys. A Nerys desse episódio. Ele faz assim um passo de dança que ele pega lá no ar, assim. E ele lembra da Rose. Ele lembra da Rose. Aí tem uma hora que... É chato isso, né? Não, mas é chato, mas é plausível porque ele ainda tá com um trauma muito recente. Não, tipo foi hoje. Cronologicamente foi falando, agora. é assim, ele perdeu a Rose lá em Canary Wharf, aí a Rose foi pro universo paralelo, ela viveu uns dias lá, talvez até um pouco mais, porque a gente vê um tempinho, porque a gente vê que a Jack engravida, mas pro doutor isso não faz sentido porque ele tem a máquina do tempo, né? E lógico. aí ele consegue aquela brechinha ali de uns segundos, uns queima minutos, o sol dele queima aquele lá. sol random lá, e consegue falar com ela. No segundo em que ele se despede dela, que ela fala, eu te amo, e ele não consegue nem retribuir o eu te amo, ele tá chorando e a dona aparece. Ele tá chorando ainda. Entendeu? Ele tá, tipo, no momento em que ele se despediu então, assim, da tá Rose. muito Não, fresco. tá tipo, foi hoje. Tanto que a gente vê que ele tem atitudes meio desmedidas, né? Ao fim do episódio, a gente vai ter ali... Eles vão encontrar a Arachnos, que é a líder ali das Aranhonas, né? Sim. E ele drena o Tamisa pra afogar todos os bebês aranha dela, né? Ele mata... Essa é a resolução aí, A real né? é que, assim... Tinha ali uma espécie meio que ressurgindo. E ele meio que genocida essa galera. Ele mata todo mundo e só sobra a rainha. Só sobra a rainha, a imperatriz, enfim. A imperatriz. Leopoldina. A imperatriz Aranhina. Só sobra a imperatriz dos Arachnos ali porque a dona dá um freio nele. Porque ele tava ali sem freio. Tinha fogo no lugar todo.
tava inundando e ele tava assim, ele tava fixo na parada. Então você vê que ele tá muito descompensado em tudo. E quantas vezes você já não viu a Companion tendo que dar uma chamada? Porque isso acontece. Sim. Porque vira e mexe, a pessoa que é a Companion ali, pode ser homem, pode ser mulher, tem que virar e falar, então, doutor, chega, vamos parar? Você tá pirando, então, você tá cruzando o limite? A gente vê ele pirando desse jeitão agora, porque ele ainda tá... Ele tá meio maluco, de né? Perder a Rose. Ele tá com raiva, ele tá triste, ele tá... É muita coisa de uma vez só pra ele. Muita coisa. Ele tem a preocupação de salvar o mundo de novo. Nossa, coitado. Tipo, ele ainda tava curtindo um luto e já vem um outro problema pra ele. Então, assim, da mesma forma, é engraçado, né? Porque a gente tem ali o grande lance, né? O plot é que a dona, ela virou um vaso daquelas energias lá que tem das na partículas Ruan. Exatamente. Ruan. Qual é o grande lance? Aí o Tenant Mora, ele descobre por que foi justamente ela e por que foi nesse dia. Que ele fala, você tava casando, você tá uma chaleira, você tá uma panela de pressão. Pilha de emoções, você tá triste, você tá feliz, você tá nervosa. E é engraçado porque ele também tá assim. Ele tá no mesmo estado triste, dela, exatamente. Ele tá triste pela perda da Rose, extrema. mas ele tá feliz porque ele tá ajudando outra pessoa, só que ele tá preocupado em salvar o mundo e ele Isso. tá... Então, assim, os dois estão a 1000 por hora, Os dois estão a 1000 por hora e ela tá desse jeito, é toda a chave da situação, né? Porque a gente descobre que ela foi colocada nela essas partículas ao longo de 6 meses, no cafezinho que ela tomava, que quem oferecia era justamente o Lance, que é o cara com quem ela está se casando. Eu nem lembrava dele, sabia? Lance, não, engraçado. Não lembrava do Lance. Eu lembro do outro marido dela lá, mas do Lance do final. O Temple. O carinha lá. O Mr. Temple. Exatamente. O que acontece é o seguinte... Noble Temple. Temple Noble ela fica, né? Mas eu não lembro o primeiro nome dele. É o Mr. Temple. É o Mr. Temple. O que acontece é o seguinte, esse episódio era um que eu lembrava de cenas isoladas. Tipo, eu também. Eu lembrava da perseguição de carro que a Tardes está rodopiando do lado. Eu lembrava da Arachnos, óbvio. Claro. E eu lembrava que o Lance era um filho da puta. Eu não lembrava disso. Eu lembrava. Eu não lembrava, cara. Eu falei, nossa, que vacilo. E ele não só é um filho da puta, como ele dá uma humilhada forte nela. Isso é uma característica de um filho da puta. Então, mas assim, é pesado, sabe? Sim, na hora que eles estão ali, né, já com a aranha, a Laracna. A Laracna. A Laracna. A Laracna ali, ele começa a humilhar ela foda. Tipo, nossa, você é burra. Laracnos. Você só fica falando de Brad e Angelina. Você fica... Você é uma fútil do caralho. Tipo, você é fútil. Você fica perguntando se a Posh tá grávida de novo. A Posh Spice. Posh Spice, okay. menino. Você só fala de X Factor. Você não sabe apontar a Alemanha no mapa. Tipo, ele humilha ela de todas as formas possíveis. Você ficou no meu pé. Eu tive que falar sim porque você não saiu do meu pé. Tipo, caralho. A gente vê que na real é assim. É muito pesado. Ela é super humilhada ali, tadinha. O que acontece? Quando a dona aparece, né, na Tardes, né, o doutor... A gente descobre que ela tava no casamento dela, inclusive a Cold Scene é isso, né? Ela tava entrando ali no salão quando ela é desmaterializada pra dentro da Tardes. Da Tardes, exatamente. E aí tem aquele lance do, o que é isso? What? What? Where am I? Who are you? Me leva de volta, não sei o quê. Me leva. Quando eles saem dali, fica toda aquela maluquice pra levar ela de volta, eles vão tentar pegar o táxi, aí não conseguem. Aí... Porque ele sabe dirigir a Thais muito bem, gente, é por isso. Então, e ele, vai... Não, mas ele explica que a Thais tá meio maluca do nada. E a gente vai descobrir que isso... Tudo bem que as skills de pilotagem dele não são lá das melhores. Nessa encarnação, a gente vê que com o tempo ele vai aprendendo, né? Aos pouquinhos, né? Aos poucos ele aprende. Né? A Jory já dirige um pouco melhor que o 12 dirigia, que dirigia melhor que o outro, melhor que o 10. Ele tá aprendendo. E o lance é o seguinte, a gente tem ali eles tentando levá-la de volta, aí tem o lance do táxi, aí tem de novo aqueles Papai Noéis robô bizarro. Sim, de Christmas Invasion. Depois que tudo der errado, porque assim, aí ele vai na caixa rápida, usa a Sonic pra cuspir dinheiro, e é justamente na hora que ele vê os Papai Noel ali chegando. E aí ele já percebe que tá rolando um negócio. E aí ele já malda que vai dar merda que nem deu no último Natal. Vai dar merda, exatamente. Que vai dar merda que nem no último Natal. Só que nesse meio tempo,
a dona pega dinheiro emprestado com uma transante na rua. Sim. E entra no táxi. E o motorista do táxi é justamente um desses robôs Papai Noel. Isso mesmo. Ele vai lá, tem toda aquela cena maneiríssima dele... essa cena é ótima. Da Tardes rodopiando. Rodopiando não, ela tá, tipo, flutuando do lado de um carro. E ele faz a dona pular, e as crianças vêm. Essa cena é bem dinâmica, né? Essa cena é muito legal. Depois que deve isso ter rola... dado um trabalho do caralho. Deve mesmo. Em relação à produção, Meu Deus do céu. Depois que essa cena rola, a gente vê que já não dá mais tempo dela chegar no casamento, até porque tem todo o lance dos robôs e tudo mais, e eles param em cima de num prédio, assim, em cima de um prédio, eles no sentam topo de um prédio. Pra bater papo. Essa é a melhor parte, eu acho. E aí ele que entra a dinâmica deles Sim. ali, que mostra bastante, eles conversando, interagindo pela primeira vez, se conhecendo, vendo até onde eles podem ir um com o outro também, né? E aí ele pergunta pra ela, mas tá, vamos tentar descobrir o que houve. Ele escaneia ela, ele sente, ele vê que ela tá sendo das partículas e tal. Aí ele fala assim, mas... Qual é a sua? O que você faz? Ela, não, eu trabalho no escritório e tal, eu sou... Temporária. Eu sou a tempo e tal. Ele, então, não tô entendendo, você não é nada. Tipo, você não é especial, você não tem superpoder, você não tem superforça. Você e nada é a mesma coisa. Você é a pessoa mais comum do mundo. Por que justamente você... Por que você? Né, teria... Esse é o grande questionamento. Né? E eu acho que esse é o grande questionamento, muitas vezes, das Companions, né? Eu acho que a Companion é uma pessoa que não tem nada demais. Então, mas... A Rose também, né? Era só uma menina que trabalhava em loja. Mas justamente esse é o lance dos Companions, a né? Bill também tinha isso. Cada um tem sua especialidade, né? A gente vê ali que, por exemplo, o Ian e Bárbara eram professores, a gente tem... A Sarah Jane era repórter, a Jo era uma ajudante mesmo, Sim. A Liz ela trabalhava assistente. Ali no... A Liz não era nem assistente. Não, a Jo. Veja, a Liz não era assistente do ela terceiro, ela era igual ao terceiro. Então, assim, cada um tem sua especialidade, mas a real é que o que faz eles serem especiais é um pouco da simplicidade deles. Sim. Né? Por mais extravagante que cada companion seja, ter alguma coisa que bota o pé deles no chão. E eu acho que são as qualidades intrínsecas mesmo, sabe? É o lance do coração. É o que eles são por dentro, Sim. né? Eles, em primeiro lugar, são pessoas boas. Em segundo lugar, são pessoas aventureiras. Porque pra ser companion, não é só ter um bom coração. Você tem que ter sede de aventura. Sim. Então, por exemplo, a Sarah Jane é um bom exemplo disso, né? Ela quer, ela gosta, ela sabe? Todas as companions, sede de aventura. Sim. A Amy também, eu vejo muito esse sangue nos olhos de querer ver o mundo. A Ace, pô. A Ace pra caramba, pra caramba. Vamos explodir tudo aqui. Vamos matar Dalek na porrada com um negócio de beisebol. Taco. Né? E eu sinto que a dona, apesar de neste momento ela ainda não ir viajar com ele, ela já tem tudo isso. Sim, tá ela dentro dela. já possui essas qualidades também. Tanto que ele leva ela, né, ali pra nebulosa, ali no... É o Big Bang, pré-Big Bang, eles né? verem quando o Sol tá se formando, a Terra ainda nem existe, né? E ela que é uma pessoa na totalmente verdade, não é normal. Big Bang, né? Já foi o Big Bang. É pré-formação da Terra. É isso. Ela tá olhando ali e ela tá maravilhada. Porque momentos antes, eu lembro direitinho que ela falava assim, eu só queria estar na minha cama. E na hora que ele abre a porta e ela vê aquilo... A maravilha do infinito, tipo, os olhinhos dela brilham ali. Ela tipo, nossa... Então esse nossa é o faz nossa, diferença. É o nossa, pois é. entendeu? Mas qual o grande lance? Aí você vê que o doutor fala, mas você não é tão especial, tá não sei o quê, mas... ele não fala isso de um jeito pejorativo. É meio estranho, né, quando a gente tenta colocar assim. Que ele não tem tato, né? Não, mas não é questão de tato. Assim, o que ele tá falando é tipo, você não seria um alvo pra uma parada dessa. Depois ele descobre que sim, que ela é. Mas o lance é que a dona mesmo, ela não se achava tão especial assim. Você vê que... nunca se achou, eu Onde acho. que foi a grande falha dela? Ela fala assim, ele pergunta, e o seu marido, que não foi marido ainda, que vocês não conseguiram casar? Aí ela fala assim, o lance é o seguinte, eu trabalhava lá... O lance é o seguinte. O lance é o seguinte, eu trabalhava lá e ninguém ligava pra mim, ninguém olhava pra mim, ninguém falava comigo. Ninguém fala com as secretárias, exatamente, né? Ela fala assim. E aí, esse cara olhou pra mim um dia e me ofereceu café. E eu aceitei, porque ele foi o primeiro a me notar. E aí a gente começou a bater papo, veio uma amizade. E aí, é legal que assim, ela vai contando de um jeito, mas a verdade é levemente diferente. Que ela fala, né? Ela fala, não, a gente ficou muito amigo, e aí um dia... ele me pediu, não sei o quê. E ele insistiu muito. A verdade é que ela fica, casa comigo, a gente pode ter um cachorro, por favor, por favor. Ela fica insistindo real. Ela insiste mesmo. Né, cara? É uma forçação de barra ali em cima do cara. Mas eu acho que não é forçação de barra, é que assim, imagina que você é uma pessoa que ninguém liga se tá viva ou morta. Aí uma pessoa te dá atenção. O mínimo de atenção. Sim, é óbvio que mesmo. que esse mínimo, por menor que seja,
pra você vai ser um máximo. Já é a ponta de esperança, né? Vai ser o que vai suprir essa sua falta de afeto. Isso. Entendeu? E é justamente nesse ponto que ela toma a pernada, entendeu? Eu também acho que é exatamente isso. A gente tem um pequeno vislumbre do que é a mãe da dona. Né? A gente vai ter mais da mãe da dona ali lá pra frente, a Sylvia. Sim, Sylvia Noble. Sim. Só que já neste episódio, a gente vê que ela não é a mãe mais afetuosa do mundo. Ela é o tipo de mãe casca grossa, né? Tipo... Ela é super casca grossa, ela grita, ela não tá satisfeita com nada, ela briga com a dona direto. Tipo, a dona some do casamento e ela não fica preocupada com a dona. Não. Ela fica preocupada em brigar com a dona porque ela fez um desfeito ali na frente de todo mundo. Ela fez desfeito na frente de todo mundo. Exato, tipo, ela tá mais preocupada em, sei lá, manter as aparências. Ai, meu Deus, a festa. Aí eles vão pra festa sem ela e a mãe dela tá lá se divertindo. Estão comemorando sem mim? Sem mim. Tipo... Sem mim? O povo tá lá dançando e a mãe dela tá lá de boa dançando também. Tipo, dane-se a felicidade da minha filha, entendeu? Eu acho que não é dane-se a felicidade da minha filha. Claro, ela não é cruel. Ela não é cruel. Não, ela não é má, ela é casca grossa. Ela só é daquele jeito dela lá, né? O que faz esse episódio ele ter uma... Não é um erro. Veja, não é um erro. Vamos falar disso aí. Mas vocês notaram... Vocês devem ter revisto esse episódio pra ver o review. Mas vocês notaram que em momento algum tem o Wilfred? A gente sabe o quão junto, assim, colado com a neta, o Wilfred é. Em situação nenhuma, ele não estaria nesse casamento. Pois é. Até porque, é impossível, né? Exatamente. Ele não ir. É porque a real é que ele não tinha sido escrito, não existia o conceito do personagem do Wilfred. Tanto que a gente vê que o pai dela é bem presente. Ele leva ela... Ele tá com a mãe no final. Isso. Numa situação onde isso é o episódio que o Wilfred já tá escrito, no momento em que a Sylvia desce um puxão de orelha na dona, na frente de todo mundo, ele ia dar um jeito de segurar. Eu também acho. Com certeza, eu acho isso. Outra coisa que a gente tem que falar aí, principalmente sobre pai, e o Wilf é o avô dela, né? Pai é quem cria, jovem. Pai é quem cria. Pai é quem cria e dá amor. Esse pai aí dela, que aparece rapidinho e mal tem destaque, né, aí na trama, é um ator que acabou falecendo logo, né? Sim. Depois aí das filmagens. Ele faleceu em outubro, né, de 2007. Na verdade, foi no ano seguinte. Foi no ano seguinte, mas tava tendo a temporada com a Freema. Tipo, nem tinha ainda a Catherine Tate no papel e tudo. Então, assim, o que o Davis acabou fazendo, né, foi trazer o Bernard Cribbins a criação... pra, entre aspas, substituir. Só que em vez de pai, foi avô. Foi o avô, exatamente. A criação do Wilf veio em detrimento do falecimento desse ator. Porque se ele não tivesse morrido, a gente não ia ter o Wilfred. Não. A gente ia ter o pai da dona. O pai da dona. Provavelmente nas situações do Wilfred. Sim. E talvez não tivesse de Saquitei, né? Porque o Bernard Cribbins é maravilhoso, cara. O Bernard, ele tem um histórico com o Doctor Who. Com o né, Peter cara? Cushing, Exatamente. né? Ele fez o compêndio do Peter Cushing no segundo filme. Isso, exatamente. Doctor Who é feito em cima de tapar esses buracos e isso acaba gerando coisas boas, né? Você vê que, o Hartnell tá doente, tem que substituir. E aí nisso cria-se todo o processo de regeneração e uma cultura dentro da série. Ou à tarde a gente não tem grana pra ficar mudando lá sempre. Tudo bem, ela vai ser essa coisa que vai virar um símbolo britânico mesmo, pra sempre. Doctor Who é a série que transforma limões em limonada mesmo. A gente tem tanta série aí. E é por isso que ela tá durando tanto. Pois a gente tem tanta série aí que tem altos investimentos e é a melhor série do mundo, segundo todos os críticos e tudo mais, tipo Game of Thrones, tem aquele final daquele jeito e tal. Doctor Who é o contrário, né? É o contrário. Todo mundo tá cheio de problema, todo mundo faz pouco caso e ela é uma série foda. Efeitos visuais não tão bons assim, mas olha só essa trama maravilhosa. Exato. Olha só, esses roteiros maravilhosos às vezes nem tanto. Mas na maioria das vezes mas sabe o que acontece? Aí tem um roteirinho ruim e aí depois vem um roteirão bom. Claro! Não, e esse pra uma episódio, série que tá sempre se bom. Com certeza. Pra uma série que sempre se renova, né? Não tem muito errada com isso. Mas então, voltando à construção da personagem da dona, né? Outro ponto forte, já que a gente tá falando da família dela, eu gosto como o Davis desenvolve a família dos personagens. O Davis é muito bom em escrever família, não, né? Ele não deixa de fora nunca de um personagem a família do personagem. E geralmente é introduzido rápido. Não, isso aqui é engraçado. É verdade, ó. Ele mostra os primeiros passos do personagem que a gente acompanha, tem a família. Ó, a gente tem 3 companions principais Davis, ali com o Davis, né? Rose, Donna e Martha. Isso. Né? As 3 têm família. Famílias diferentes,
você vê que uma tem só a mãe e aí depois ganha o pai do universo paralelo. Mas a princípio tem só a mãe. Isso. A outra é uma família que é o avô e a mãe, né? Porque aí tô considerando já mais a parte já com o Wilfred. Já considera depois. A Marta tem... Os pais são divorciados, aí tem a prima que irmãos, a gente conhece depois, tem a irmã. Exatamente. Aí, né, tudo bem, o Jack não entra nessa conta, mas você vê que até o Adam, que foi um companheiro que durou, tipo, um episódio, a gente conhece a mãe dele. Pra então, você ver. Mas a questão é que é tão gostoso quando você pega um personagem que é um pouquinho mais próximo da sua realidade. Porque se você vai deixar todo mundo órfão, as pessoas acabam não se identificando. A gente gosta tanto da Rosie porque a gente conhece mães de amigos que são iguais a Jack. Ah, sim. A gente gosta tanto do Wilf porque a gente conhece vovozinhos legais de amigos ou até os nossos próprios avós, entendeu? Sim. Então eu acho que isso torna o personagem mais relacionável. Sim. E eu acho que ou a própria mãe da dona. Quem não tem uma mãe ou conhece alguém que tem uma mãe que é mó crítica o tempo todo da pessoa, entendeu? Tipo nossas mães. Então assim, torna mais fácil a gente se identificar com a personagem. E, tipo, isso é o máximo. Você vê que cada companion tem uma particularidade, né? Que isso é muito legal. Muito legal. Uma mais jovem, outra mais velha, outra no meio, né? Porque a Marta tem uns 20 e poucos, mais ou menos. Ela tá quase se formando em medicina, né? Então é bem legal, quando a gente vê essas coisas acontecendo. Sim. Mas aí, voltando então pra história, né? Rola esse fuzuê todo. Eu gosto muito dessa cena em que... As cenas de ação desse episódio são verdade. São um deleite à parte, né? Eu ia falar da cena que eles chegam finalmente na festa do casamento, sim. Porque o doutor está o tempo todo tentando quebrar o que é, né? Porque ele escaneia ela, beleza, são as partículas ROM, mas e aí? O que isso tem a ver? Na verdade, o lance das partículas ROM ele só vai ver na festa, porque tem uma hora que tá todo mundo curtindo, né? Tipo, a raiva passou, né? Tipo, todo mundo dançando. Todo mundo é como se, assim, tudo bem, já aconteceu, mas vamos aproveitar a festa. E ele tá lá matutando, aí ele vê o câmera. A cabeça aí ele fala, dele não parou de funcionar. Esse cara deve ter filmado o casamento, deve ter filmado o momento em que ela sumiu. E aí ele vê na fita ali, o momento que ela sumiu, ele fala, são as partículas ROM, não sei o que, não. E aí que ele começa a quebrar o mistério. Isso é uma coisa que eu acho muito legal, que assim, todas as facetas do doutor/doutora tem isso. O Hartnell tinha, o Troughton tinha, o Pertwee tinha, a Jory tem, o Colin Baker tinha, todos têm. Todos têm. Que é assim, o doutor ele não tá... Ele tá no problema. O problema tá acontecendo em volta dele. Aí ele não é onisciente, né? Ele tá ali, caralho, o que tá acontecendo? Ele tá assim, ele tá uns níveis abaixo da resolução. Tipo, ele tá uns 10 andares abaixo da resolução. Aí ele tá ali, tá caminhando ali, né? O que tá acontecendo? A cabecinha trabalhando. Uma pessoa normal seria assim... Por exemplo, ele tem que chegar no andar 0, né? Ele tá no menos 10. Aí ele vai, menos 9, menos 8, ele vai até chegar ao 0. O doutor não é assim, ele tá no menos 100, de um segundo pro outro, ele vai pro 1000. Pro milésimo andar. Ele vai de 0 a 200 em um segundo. E o Tennant mais ainda, eu acho. Porque ele tem uma energia... Né? O David Tennant traz uma energia muito forte pro papel. O Matt Smith também, ele tem... Começa a correr, eles são mais expressivos. Mas, enfim, todo doutor tem isso. Eles ficam trabalhando ali. Ele sai do ponto de ignorância ao problema, à resolução em 2 segundos, né, cara? É muito legal isso. E outra coisa que, além disso, eles não só fazem isso, como eles dão um passo à frente, né? Como assim? Em que sentido? Não, você acha que ele tá trazendo milho, ele já tá com fubá ali, né? Entendi. Tipo, ele já tá com a resolução do problema na cabeça já. Sim. Na hora que ele mata, então, ele já... Ele sai da ignorância à resolução muito rápido. Ele já matou, assim, é muito bom. E o Tennant nesse episódio, ele tá sangue nos olhos. Ele mata o lance que a dona, em algum momento, ela foi infectada, entre aspas, com essas partículas, e por isso que ela foi para a Natália. Isso que ele fala, é uma energia muito antiga, muito antiga. Só tem um lugar que vai ter esse negócio aqui, que é no coração da TARDIS que tem essas energias. Porque a real é que ninguém nem usa essas energias, porque elas são mó perigosas. Isso. Né? E como você tava inundada, encharcada dessas coisas, é como se você tivesse sido atraída pro ponto aqui no espaço onde tinha mais que a TARDIS. Ele dá o exemplo da caneca e da caneta. Né? Pode crer. Sim, é muito legal isso, né? Essa é a parte aí que ele fala, bom, você tava borbulhando de emoção, de adrenalina, não sei o quê. Por isso que foi nesse momento que você foi levada, porque foi a hora que reacionou o que tava dentro de você. Foi um momento de maior emoção. De maior tudo, né? De convelura de emoções ali. E nessa hora eles vão pra investigar.
que ele vai na HC, né, que é a empresa que ela trabalha. A empresa, isso. E o Lance tá junto, né, ele paga de companion rapidinho ali também, eles hackeiam o sistema ali, aí ele fala... E não só isso, né, ele, antes lá na festa, ele pega um celular, que antigamente não era celular... de flip. De flip, não era smartphone, era internet WAP. Não, Você lembra disso? WAP, é verdade. Internet WAP. Não, mas depende, que se ele tinha um Nokia... eu não sei se eu não vi se era Nokia. Não sei se era Nokia não, porque a Nokia ela tinha um pseudo sistema operacional chamado Symbian, que era uma bosta, mas na época era o mais próximo que a gente tinha de um sistema operacional. Tá, entendi. Ele pega o telefone do cara, ele digita uma busca lá, e ele taca a Sonic Screwdriver ali. Ele faz mágica de screwdriver. E aí ele descobre que essa empresa onde a dona trabalhava pertence a quem? Ao grupo Torchwood. Instituto Torchwood, eles mesmos estão aí de volta. Ao grupo de acionistas da Torchwood, né? Ao grupo de acionistas. Exatamente. Por isso que eu falei grupo e não instituto. Pois é. Tanto que ele até fala, vocês sabem quem é o dono da empresa? Ela fala, é o seu fulano, seu Clements. Isso. Aí ele fala assim, não, mas na verdade é Torchwood. O que é Torchwood? Aí ele fala, é uma organização. Você não lembra da luta de Canary Wharf, da batalha de Canary Wharf? Aí ela fala, não, eu tava viajando, eu tava na Espanha. Aí ele, não, mas foi uma invasão de Cyberman. Tinha Cyberman na Espanha. Ela, não, é que eu tava fazendo mergulho. Aí ele, mas você tava no mundo todo, mas eu tava debaixo d'água, tipo... É engraçado que isso é um trend dela, né? Porque quando ele fala assim, ela fala... ela tá alheia, né? Isso já aconteceu alguma vez? Aí ele fala, no último Natal aconteceu também. Eu tava passando o Natal com a minha família, quer dizer, na verdade era a família da minha amiga, que sumiu. Porque tem esse lance, né? A dona, ela vê o casaquinho da Rose, que é casaco roxo, e ela começa a questionar quem era essa menina. Você sequestrou essa garota aqui, que ela até acha que a Rose morreu, e depois ele fala, não, ela não morreu, ela tá muito bem viva, na verdade. Isso. E aí ele fala, eu tava nesse jantar, a gente tava ali curtindo o Natal, né? E teve a invasão. Na verdade, ele não tava curtindo o Natal, ele tava apagadão na cama, mas ele tava com a família da Rose. Mas ele estava lá, né? Ele tava lá. E aí teve a invasão. Aí ela fala, eu não sei. Aí ele, como não? Era uma nave gigante, em cima de Londres. Em cima de Londres. Aí ela, eu tava meio bêbada. Eu tava de ressaca, não lembro. Eu tava de ressaca. Tipo, tudo calha. Até, se você parar pra pensar... ele fala da batalha de Canary Wharf, não sei o que é essa que ela fala que tava viajando pra Espanha. Gente. Fazendo mergulho. Isso, e do Canary Wharf. E nessa, na invasão da Arachnos, se a gente parar pra pensar, ela também não vê acontecendo. Ela tá dentro da ação. Mas ela não vê a nave chegando na Terra. Ela nunca vê essas merdas. Ela nunca vê, ela fica toda alheia a tudo que acontece. Isso ela não tava bem alheia, mas ela não tava vendo, né? Até em Midnight, né, ela fica alheia também, ela não sabe o que tá acontecendo. A dona é um caso muito especial. Mas ela é maravilhosa por causa disso, por causa dessa gimmick dela. Né? Então, é maravilhoso. Enfim, né, eles conseguem chegar ali porque o Torchwood é dono do prédio onde tá a empresa, e ele descobre que tem um andar secreto embaixo de tudo, que ele fala assim, ele puxa a planta da empresa, ele vê que não deveria ter um andar a menos. Isso. Só quando ele vai no elevador, tem o botão do andar secreto, entre aspas. Isso. Aí ele fala assim, você sabe como é que chega? Aí o cara, não, eu nem sabia que tinha, que tava falando que tem um andar secreto. Aí lá, mas você vai precisar da chave. Aí o doutor fala, não, eu não preciso. Screwdriver, eles descem, né? Aí ele, fica aí que eu resolvo sozinho. E nessa hora ainda bem que a gente vê que ela foi, né? Porque se ele tivesse sozinho, aí ele ia fazer uma merda grande mesmo. Na verdade foi bom ela ter ido. Aí ela fala, não, eu não vou. Agora que eu tô com você, eu vou te ajudar a fazer, né? Porque ela já tomou o papel de companion ali, né? Sim, aí o Lance eles estão super envolvidos já. Eu vou ali, eu vou chamar a polícia. Ela, Lance, entra. Tipo, ela dá uma chamada nele. Aí o Tenant, até que a morte separe, né? Fazer uma piada assim. E ele fala assim, nem me fala, né? Aí ela, oi! Que isso? Essa cena no elevador é engraçada mesmo. Todas as cenas que é mais puxada pra galhofa com eles é muito boa, cara. Pra caramba! Eu vou te falar, eu gosto uma dinâmica muito, incrível. Eu gosto muito da terceira temporada, tem episódios que estão aí na minha lista de favoritos. Sim, tem Family of Blood e Human Nature, tem que eu vários, adoro. Eu amo do Shakespeare. O do Shakespeare eu gosto bastante, mas, cara, como eu quero que chegue logo a quarta temporada, que a quarta temporada, cara... É muito boa, cara. Não tem que falar. Por conta da relação deles dois, cara. Não tem que falar. Dessa química maluca deles, cara. Sim, é incrível. Nossa, é indiscutível. É indiscutível. E outra coisa que marca isso é o fato da dona ser a companhia favorita da grande maioria das pessoas. O que é engraçado porque a Catherine Tate não entende isso, né? Ela achava que o pessoal não gostava dela. Pois é. E assim, é muito louco porque, por exemplo, você até vê gente que não gosta da Rose ou não gosta da Clara. Já vi gente que não gosta da dona. Mas é muito raro. É raro. É tipo assim, tem companhias que são odiadas, a dona não.
Ninguém odeia a dona. Não, tem, mas os casos são menores. Não, a incidência é menor. Odeia. É tipo assim, só não gosta. Não, deve ter... Olha, amor. Não sei. Acredite. Tem alguém que... Tem gente que odeia tudo. Mas o caso aqui é o seguinte. Ela é, de fato, uma das companions mais adoradas. Sim. Sem dúvida. Ela é meio assim... quase unânime, entendeu? É que o lance dela ser tão outcast, assim, tão... Tudo pode dar errado com ela, né? Assim, ela é tão... Ela atrai problema, trapalhona, né? essas coisas assim. Sim. Que é quase impossível você não se afeiçoar a essa pessoa, né? Pois é. E outra, né? A Catherine Tate já é uma atriz experiente aí. Ela já tem o show dela lá. A Catherine Tate, ela é cria da Jennifer Saunders, né, Pois é. Então, assim... Ela é um dos grandes nomes da comédia britânica. Sim, sem dúvida, ela... Não adianta, né? Fica até meio desleal quando a gente para pra pensar, porque ela é muito boa mesmo. Ela já tem muita experiência. Diferente de outros companheiros que geralmente... Que é o primeiro trabalho grande. É um dos primeiros trabalhos grandes deles, né? Sim. Por isso que também, você vê, a gente gosta muito do Graham. Pô, o Bradley Walsh tá aí há anos também em atividade, e o né? O Bradley Walsh é o cara que é aquele ator bombril, né? Ele é apresentador, Verdade. Já foi esportista, ele faz de tudo. Comentarista, ator, tudo, cantor. Isso faz uma puta diferença, né, gente? Então, assim, eu gosto muito dessa introdução à dona. Sim. Esses primeiros momentos que a gente tem com ela, essa pessoa que a gente nunca nem ouviu falar, a gente ainda ama tão rápido, né? A gente ainda tá preso na Rose, porque a gente tá sofrendo com o doutor pela Rose. Porque a gente vê pelos olhos dele, né? Só que quando ela chega e ela traz esse respiro novo, essa energia completamente diferente, pô, todo mundo é tomado ali. É impossível não se apaixonar pela dona ali nesse episódio aqui, nesses momentinhos aí. Isso que você falou faz todo sentido, porque a gente vê que tem uma certa rejeição à Marta. Né? Tem uma grande rejeição à Marta. Tem gente que gosta da Marta, mas demora a se afeiçoar à Marta. Com a dona a gente não tem isso. Tipo, ela não fica, né? Mas não assim, nesse primeiro no momento em que ela entra, você já aceita ela como companion. Você compra a ideia da dona Veja, indo viajar. Eu comprei a ideia da Marta no primeiro episódio dela também. Eu gostei da Marta de cara. Eu também. Mas a gente sabe que tem essa tarde de rejeição à Marta, né? A gente sabe que tem muitos problemas envolvidos aí, não só dentro da série, né, em relação ao roteiro, tem outros problemas que a gente sabe muito bem quais são. Sabemos. Quando a gente entrar aí na o elefante branco aí na sala. Exatamente, quando a gente entrar na temporada dela, a gente vai falar mais sobre isso. Mas o fato é que tem gente que aprende a gostar da Marta. Com a dona não, é assim. Ela entrou porque já gosta. É muito natural, é muito, muito orgânico, muito fluido, né? Sim. Eu gostei tanto da Marta que depois que eu assisti Dr. Who antes de existir um fandom estabelecido, assim. Não, de ter esse monstro que tem. E quando as pessoas começaram a ter reações negativas sobre a Marta, eu achei tão estranho. Porque eu adorei a Marta desde o começo, assim. Sim. Quando ela entrou, eu falei, nossa, caralho, ela é foda, ela é médica também, que não sei o quê. Mas as pessoas não tiveram a mesma reação que eu. É quase um recall da Grace Holloway. Pois é. É mesmo. E a dona, a mesma coisa. Já nesse episódio, ela já tinha me ganhado. Tanto que no final... Quando ele fala assim, bom, você podia vir comigo. Isso é legal, porque assim, quando ela fala qualquer um não, aceita, né? Quando ela fala não, nosso coração fica quebrado. Não, eu lembro... A gente fica triste. Eu lembro que quando decepcionado. Quando eu vi a primeira vez, eu fiquei assim, ué? Como assim não aceitou? Mas como assim? Sabe aquele meme que é um cara assim olhando, tipo, what? Eu fiquei assim. Tipo, não é possível, porque né? é óbvio que numa situação dessa, ninguém recusa. Não. Né? Até porque ele sempre tem a cartada do isso é uma máquina do tempo. Eu posso trazer pra esse segundo de volta. Pra este mesmo momento e você não vai perder nada. E você vê que mesmo assim ela não aceita. Ela fala, não, você tá louco, eu não ia conseguir viver nessa maluquice o tempo todo. Eu quero viajar. Ela justifica que é a loucura, que ela não aguentaria essa loucura toda. A gente vê que isso é uma coisa que ela se arrepende até rápido, né? Porque a gente vai ver que quando ela volta na temporada dela, né, como companion fixa estabelecida, ela fala que ela ficou o tempo inteiro causando situações. Desde o momento em que ele foi embora. A Tardes foi embora. E ela se ligou que ela deixou uma oportunidade de ouro sair, ela ficou caçando o doutor. Ela se colocou em situações perigosas pra atrair o doutor. Então pra você ver como ela se arrependeu rapidinho, né? Logo de cara ela já... Deve ter batido uns 2, 3 dias. Nossa. Ela ficou em casa porque ela falou, eu vou viajar, vou fazer não sei o quê. Não deve ter feito porra nenhuma. Tava em casa, sei lá, vendo, sei lá, qualquer Dance with the Stars, ela se ligou. X-Factor. Putz, eu podia estar, sei lá,
no espaço, eu podia estar em Marte, eu podia ter, entendeu? Falando em Marte, né? Ela falou o tempo todo que ele é marciano. O marciano. Que ele é de Marte. Alô, alô, marciano, aqui quem fala é da Terra. Então, mas é que eu não sou de Marte, cara. Sou de Marte não, senhora. Foi mal, senhora, não sou de Marte, não. E, claro que temos não sou esse Warrior. É engraçado, esse lance de, ele é um marciano, isso impacta o episódio mesmo, né? Porque a gente vê ali, enfim, correndo o plot, né? Eles descem ali pro subsolo, né? O subsolo não, aquele, tipo, porão secreto. O andar secreto, né? A Arachnos, ela se mostra, né? Porque, enfim, descobre o plano diabólico, ela fez um acordo com o Lance, ele usou a pessoa mais descartável do mundo ali, que no caso era a dona, pra ser esse receptáculo de todas as energias ali que ela precisava. A Arachnos ia usar isso pra poder trazer de volta ali da vida pra todos os filhos dela que estavam no centro da Terra. Esse é o grande plot que move o episódio, mas o que eu ia falar era isso, né? Vamos falar do que realmente importa aqui, que é a Arachnos, né? Sim. Porque ela... Arachnos! Porque ela... É uma coisa, né, gente? Bizarro, mas é um bizarro legal. Então, eu lembro que quando eu assisti... é maneiro, cara. Eu gosto de Vilã-Aranha. Minha opinião, gente. Tá. Eu achei zoado. Não, mas é zoado, tipo o Aragog é zoado. Laracna não, que Laracna é uma aranha perfeita. Laracna é maravilhosa. Mas o Aragog de Harry Potter é zoado também. Eu gosto do Aragog. Eu gosto. Pô, e não gosto da porque o Aragog e a Laracna é tudo igual. Não, então... você não me compare o Laracna com a cópia barata que é a Aragog. A cópia, é tudo igual, cara. Não, então, mas a Arachnos, ela tem um lance que ela é uma aranha de diabo, não, cara. Eu entendo. Mas ela tem olhinhos que piscam com o olho da atriz, olha cara. Olha só, eu vou falar o seguinte. Eu até gosto da ideia de um personagem como ela. Mas a execução é meio esquisita, né? É que ela parece um Digimon, por isso. Ela parece o Digimon vilão de Digimon 2, que é a Mulher-Aranha. Não conheço. Isso. Ela tem um vilão de Digimon 2 que é uma aranhona. Ela é tipo Arachnos. É muito zoado, porque, tipo, primeiro que é gigantesco, ela tá naquela estrutura que é um... mas a aranha é assim, é uma aranha aranha gigante. Tem bundão, pô. Não, eu sei. Mas aí, sei lá, tipo, tem a atriz. Aí você vê que tacaram uma tinta vermelha na cara da atriz. Mas tudo bem. Você pode até achar zoado, mas o prostético é bem feito. É porque, sabe qual é o lance? É aquele que chamam de Uncanny Valley, né? Tipo, o Vale da Estranheza. Ele é tão fora... É pra ser gore mesmo. Eu sei que fora de um padrão estético que um ser humano deveria ter, que você olha assim e você fala... Causa estranheza, estranho, né? Tipo, mas é aquela sensação eerie que eu vejo como positiva. Tipo, ela não é esquisita porque é mal feito. Ela é esquisita porque ela foi pensada pra ser esquisita. Não, eu não acho que é mal feito. Eu acho... Estranho. É estranho. Valley, mas é estranho, mas não é só isso. Eu acho que, assim, por exemplo, a atriz, eu li que a atriz é ótima. Tava lá bonitinha, tem uma foto dela nos bastidores sorrindo, dando beijinho pra todo mundo. Agora, é que eu acho que a interpretação, junto com a caracterização, ficou meio over the top. Porque o jeito que ela fala. É de propósito. Eu sei que é. Mas o resultado final me causa uma certa estranheza, porque ela tá. Tudo que ela fala. Ela fica virando. E ela tá com aquele prostético do dente estranho, né? E a atriz não consegue falar direito com aquele prostético. E a cara dela tá toda vermelha. Parece... Não, parece que ficou um pouquinho mal executado. Mas tudo bem. Eu entendo... a importância do personagem, eu entendo que tem que ser assim mesmo, eu entendo que essa época de Dr. Who é gore, e eu até prefiro que seja gore, assim, do que... Né? Não, é melhor ser gore do que ser bonitinho demais, sabe? Eu entendi o que bem você fala. Feitinho demais. Gore teria que envolver sangue, enfim, mutilação. Não, eu tô falando gore no sentido do filme B. Sim, é a sensação do... Porra, tem filme B que ia adorar ter uma Arachnos. É a sensação que você tá falando do eerie, de dar essa sensação de estranheza. Pra dar mesmo, né? Então, tudo isso você tá falando disso como se fosse uma coisa negativa, entre aspas, tipo, eu acho estranho demais, it's too strange for me, né? Eu acho que é isso. Pra mim, eu olho assim e falo, cara, eu vejo tudo isso que você falou e eu transformo, pra mim é uma coisa positiva, tipo, caraca, eles fizeram... O fato dela ficar se mexendo estranho, de um jeito meio animal, bizarro, a cara, os dentes, pra mim é positivamente estranho, entendeu? Tipo, é estranho porque foi pensado assim, entendeu? Porque não é um humano, é um bicho, entendeu? Então, mas de alguma forma me causa um estranhamento. Que entra no seu Uncanny Valley, normal. É assim mesmo. Sabe aquela coisa que você acha super estranha, as caras das pessoas sendo puxadas ali? Exato. Naquele fatídico episódio? Aquele episódio maravilhoso. É uma bosta, né? Esse episódio é bom, né? Idiot's Lantern. Você tem que trazer, ele tá falando de episódio tão bom que tem que falar disso agora, cara.
Eu acho que é o mesmo estranhamento que eu tive. Ah, pode ser. Entendeu? Às vezes é. Às vezes é isso. Eu achei zoado, Sim. Mas em termos de plot, Mas de história, bom. como todo, eu entendo por que foi feito daquela forma e tudo bem, entendeu? Enfim, aí tem todo esse plano ali, vão usar a dona, o doutor e a dona vão pro passado, eles entram na Tardes ali. Aliás, a Tardes aparece em volta deles. Ele sumou na Tardes pra defender, como se fosse um escudo, né? Qual é o grande lance? A gente tem ali... Isso acontece várias vezes, né, na história de Doctor Who. A gente tem isso acontecendo em vários momentos. Sempre são momentos muito maneiros. Né? A gente vê ali que a Arachnos vai matar eles dois. E nessa hora o Lance já se mostrou ruim, né? Um grande filho da puta. Ele humilha a dona, né? Péssimo. Ele xinga ela. Essa hora, achei pesado. E aí, na hora que a Arachnos vai atacar, o doutor fala assim, então, você lembra que você atochou energia nela? E aí, por conta disso, ela foi atraída por minha Tardes? Eu posso fazer o contrário, pra fazer a Tardes ser atraída por ela. Vou reverter aqui. E aí... Polaridades. Ele muito poderia ter falado Poderia, isso. né? Poderia, né? E aí ele faz a Tardes materializar em volta e aí você vê que a dona começa a chorar e tal, e ele tá num hype que ele fala assim, não, lembra que eu falei da máquina do tempo? Agora a gente vai usar ela, a gente vai... Tão no passado, a gente vai ver o momento em que a Arachnos chegou aqui. Aí eles vão ali, aquela hora que você falou, né? Pré-formação da Terra. E eles descobrem... a gente vê que a nave dela tá... Exato. Né? Então, eles descobrem... No cerne da formação da Terra. Porque ele fala assim, a dona fala, cadê a Terra? Ele fala, tá aqui em volta da gente, é poeira ainda, é destroço, é tralha. Só que vai ter um momento... Não juntou tudo ainda, que né? vai começar a nascer o campo gravitacional e uma pedra grande vai atrair uma menor e quando você vê vai ter a Terra. E aí a gente descobre que a primeira rocha ali, a rocha fundamental, que atraiu todo o resto da poeira intergaláctica para formar a Terra, era justamente a nave da Arachnos, da Imperatriz Arachnos, que Arachnos é a raça. E que hoje está no centro, porque né? Se ela foi a primeira, né? Da Terra. E a gente sabe que lá no porão, né? Tem um buraco pro centro da Terra. E é um buraco que vai até... o centro da Terra. Quilômetros e quilômetros. Até, passar crosta, passar tudo. Tudão. E aí eles sabem exatamente onde atacar, né? Nesse meio tempo, a Arachnos já prendeu o Lance, né? Ela já entupiu ele de energia também, e usar ele e se alimentar dele e tal, não sei o quê. Isso. Quando eles voltam, a dona da Mole é pega também. Pois é. E nisso, o doutor ele tem que deixar... É o que a gente brinca de... Ele tem que deixar o Valeard dele dar uma parecida, né? Deu uma boa parecida. Porque você vê que ele tá ali num plano mais alto, né? Ele fala, Arachnos, seguinte, eu vou te dar a oportunidade de parar. Eu te levo e levo todos os seus filhos pra um lugar no universo onde vocês podem coexistir numa boa. Você aceita? Ela fala, não, eu vou matar todo mundo porque é a vingança, não sei o quê. Aí ele fala, tá bom. Eu te dei a chance. É tipo a Jory fica, você viu que eu dei a chance. Vocês viram, né, gente? Só que de um jeito muito mais sério, né? Ele fala assim, não. Então tá bom, eu te dei a chance. Do só tem um jeito, né? Aí primeiro ele solta a dona dá de cara na parede, isso é bem engraçado. Outra coisa que acontece ainda nessa cena e que deixa ela a vilã aí, ainda mais nervosa, é que ela fala assim, de onde que você é, né? Que fica isso. Então, é justamente aí que eu vou entrar. Então, eu adorei essa parte. O Lance já caiu pro buraco, lá literalmente. Sim. Ele solta a dona, tem aquela cena engraçada que ela dá de cara na parede e tudo mais. E aí ele tira o controle remoto, que é dos robôs, né? A Arachnos ia botar os robôs pra atacar eles. Que os robôs estão trabalhando pra Arachnos, claro. Né? Por isso que eles foram pegar a dona. Só que o doutor pegou o controle e ele controla os robôs. Ela fala, não precisa, eu vou chamar meus filhos, não sei o quê. Aí ele fala, eu tenho o seguinte, aquelas bolinhas da árvore de Natal que explodem, né? Que a gente sabe que aconteceu lá no casamento dela, na festa. E ele começa a controlar as bombas pra explodir tudo e fazer a água do Thames aí pra dentro e afogar todo mundo. E aí ela fala, antes dele fazer isso, ela fala assim, você acha que eu vou me intimidar por um marciano, não sei o quê? Aí ele fala, não, esse é o problema, eu não sou de Marte. Ela, você é da onde? Aí ele fala, eu sou de Gallifrey. E aí ela fala, você matou o meu povo! Aí ele falou, pois é, eu avisei. E aí ele começa a matar todos os filhos. O Valeard dele vai mostrando, aí a dona, doutor, para, já deu. Aí que ele lembra... É uma cena demorada, inclusive, porque ele tá vendo ali a água consumir, aí o fogo, aí a Arachnos né? tá ali, minhas crianças, né? Ela tá sofrendo. E você vê que ele tá com ele um tá olhar... impassivo, né? Ele tá se olhando, tipo, foda-se. Look at all the fucks I give. Tipo, foda-se seus crianças, que eu tô matando todos os seus filhos. Foda-se que eu tô esperando o momento que você vai morrer. E aí a dona fala, e ele tá numa de assim, ele tá tão vidrado nisso. Ele tá vidrado, que por um instante ele esquece que a dona tá ali embaixo. Entendeu? Ela que chama ele. Aí ela, para aí, já deu. Aí que ele se liga que ele tem que salvar ela. Aí ele fala, tá bom, vamos subir. Não, e aí a Arachnos se teleporta pra nave dela e vai escapar, enquanto o doutor e a dona estão subindo
ali pro nível 0, né? Estão saindo do subsolo. Do prédio ali. O que acontece? Muito parecido com o último Natal, onde os Sycorax estavam na nave voltando e Harriet Jones manda fuzilar a nave. Né? Pois Liga pra Torchwood e manda fuzilar a nave. A gente tem tanques chegando e fuzilando a nave da Arachnos, que tá pairando ali sobre Londres já. A Arachnos tá vindo embora e os canhões começam a detonar. Isso. Os tanques. Exatamente, os tanques começam a detonar. Quem foi que mandou? Será que foi Torchwood de novo? Será que, sei lá, Harrison alguma coisa? Não. O cara que tá dentro do tanque fala: a ordem veio do Sr. Saxon. Detona tudo. Way before, meu amigo. A gente tava ali, a gente nem tinha começado a terceira temporada ainda. Nada. E a gente já tem... Ou seja, quem salvou o mundo? Quem salvou o planeta Terra nesse dia de Natal? Foi o doutor? Não. Ou foi o mestre? Foi o mestre. Porque a Arachnos, ela ia subir... Na verdade, o mestre salvou o doutor, né? Exatamente. Porque a Arachnos, ela tava na nave, ela ia se vingar. Ela fala, né? Quando ela vê que os filhos morrem, ela fala: eu vou queimar esse planeta até ele morrer. Agora vocês estão fodidos. I'm gonna scourge it, que ela fala, né? Exatamente. E aí o mestre, que já tá, a gente sabe que ele já tá envolvido com a política, né? Por causa de viagem no tempo, né? O Iana já regenerou. A gente não sabia quando viu isso aí. Agora a gente já sabe. O Iana já regenerou, vendo o doutor, ali, o doutor do futuro, né? Meu. Já foi pro passado e já se envolveu na política e tudo mais, já tá no corpo do John Sim. Isso. E ele sabe que isso vai rolar e ele vai e detona tudo. Tipo, ele impede, porque o doutor não ia ter o que fazer ali. Não. A Arachnos ia queimar o planeta e quem impede a Arachnos de fazer isso é o mestre, não é o doutor. Ele mesmo. Cara, isso é muito maneiro. Muito obrigado, mestre. Valeu por essa, hein? Tudo bem que você já quase fez isso algumas vezes, mas valeu a intenção aí, campeão. Essa aí, campeão. Pois é, e eu acho que pra quem tava assistindo na época, Foda, né? cara, E a primeira vez que eu assisti... A primeira vez, whatever. Quem é Saxon? Pra qualquer cara. Sabe quando cara passa militar. até batido? Um cara militar qualquer. Não, passa batido. Passa batido. Tipo, passa. quem é o Sr. Saxon? Sei lá, será que ele é um... na minha cabeça... empresário randômico ali de Londres? Sei lá. Pode ser um empresário, pode ser um militar, pode ser uma força paramilitar, pode ser qualquer coisa. Qualquer coisa. Pode ser um codinome. O grande lance é que e isso prova como Doctor Who é feito pra ser visto em retrospecto também. É saudável você pegar uma fase de anos atrás e rever, porque você vai ver que tem referências contrárias. É retroativas. Exatamente. Porque tudo é muito bem amarradinho, arquitetadinho pelo nosso grande e verdadeiro mestre dessa série, Russell T. Davies. Sim, dessa série, no caso, dessa temporada, né? Né? Dessa era, sim, né? Sim. Da era Davies como um todo. A gente vai ver, o Moffat vai fazer muito isso também, de jogar uma informação assim, jogada e explicar ao longo de uma outra temporada. E ele também faz muito bem. Várias temporadas depois. Sim. E é legal, né? Vamos torcer pro time não fazer isso também, né? Porque se for ficar só com esse negócio do homem do dente na cara ali, tá bom, né? Team Shot tô de boa, já deu. Me dá uma parada assim. Me dá uma parada. Me dá uma parada tipo. Eu quero. Me dá uma parada tipo silêncio até, se for o caso, entendeu? Eu acho que ele precisa começar a formar o lore dele. Exato. Porque o Davies já tá formando, ele tá indo pra terceira temporada e já tem muita coisa que tem cheiro de Davies. Sim. O Moffat fez também a primeira temporada do Moffat, já tem milhões de coisas que permanecem até hoje. Até hoje. Sim. E o Chibnall ainda não fez nada que pareça, que transpareça. Vamos ver a segunda temporada do Chibnall se vai trazer algo da primeira. Mas acho difícil. Enfim. Vamos ver. Vamos ver. Só 2020. Pois é. E aí a gente tem aí, né, a cena final, a despedida, bonitinho, não sei o quê. Eu gosto muito dessa cena. Sim. Eu acho que a Tate tá muito bem você vê que nessa cena. Tem a oferta, né? Ele, você vai? Ela fala, não. Aí ela fala, mas eu te convido a ceiar com a gente. Aí ele fala, não faço isso. Ela, mas você fez com a outra menina. I don't do families, né? Mas você fez... Aí ele fala, tá bom, eu vou. Eu vou só aqui desligar o negócio pra tarde não sair sozinho. Deixa eu só fechar minha geladeira aqui rapidão. Porque senão ela tá já para a Idade Média. E aí, na hora que ele entra, ele começa a fugir e a dona berra por ele. Falou, não, doutor. Aí ele falou, não grita. Ele volta, né? Ela falou, vou te ver de novo. Ele, se eu tiver sorte, quem sabe? A gente sabe que vai, né? Mas quando você saiu, ninguém sabia. E os efeitos especiais que ele fez a neve pra ela, né? Ele fala assim, bonito, né, gente? Ele fala, seu dedo Natal, ela falou dele. E se eu botar um pouco de neve? Ele fala, controle meteorológico, é mó fácil de fazer e tal. É muito fofo, E ela até fala isso, eu não posso viajar com um cara que se dá o luxo de controlar o tempo, o weather, no caso, né? O clima, gente.
É Storm, é tipo a tempestade do X-Men. Não é o tempo, não é a viagem no tempo, não. Eu acho muito bonitinho. É Storm, não é o Cable. Exato. Eu acho muito bonitinho, assim, essa parte, porque você vê que ele faz essa neve pra ela de graça. Tipo, ele se afeiçoou... presente de Natal. Presente de Natal. Ele se afeiçoou a ela... Ele tá vendo que ela teve o pior dia da vida dela. Ela fala, né? Foi o pior dia da minha vida. O pior dia da vida dela. Tipo, que ela era fala, o dia que ela ia se casar. Eu perdi meu casamento, eu perdi meu emprego e eu fiquei viúva antes mesmo de me casar. Tudo no mesmo dia, né? Então, é um gesto... eles drenaram o Tamiza também, só pra constar. Pois é. É um gesto bonito ali dele, sabe? Eu acho singelo ali da parte dele, de trazer um mínimo de magia pra um dia tão cagado que a dona teve, sabe? E é bonitinho, né? Acho que encerra bem. Lining, né? Encerra bem, encerra bacana, encerra bonitinho e eu gosto muito. Maneiro. Muito desse final aí. Que maneiro. Temos o quê de curiosidade depois desse episódio? Tem uma caralhada de curiosidade. Então manda ver. Tem uma página inteira aqui de curiosidade, gente. Então manda ver. O que tem de curiosidade Vamos lá. bacana? Tá, vamos lá. Como a gente falou no começo, né? Esse episódio nem precisava ser de Natal. É porque ele não era de Natal. Ele era dia da árvore. Ele era dia do Saci. Não. Dia do índio. Não, mas poderia. Não, tô Até brincando. porque todo dia é dia do índio, segundo a Xuxa. É verdade. É verdade. Essa história era pra entrar no meio da temporada 2. Mas era com a dona? A dona... quer dizer, não era dona ainda, né? Não tinha nem nome. Era uma dona qualquer, não, né? A noiva. The Bride. Tipo Kill Bill, assim. Né? A noiva ia entrar na TARDIS nos episódios de Rise of Cyberman e Age of Steel, ali nesse miolo. Ela ia coexistir com a Rose. Isso, a Rose ia conhecer a noiva e tudo mais. Ela conhece mais pra frente, né? Pois é. Caraca, essa frase solta assim, ela conhece a noiva, né? Esse doutor, ele para ali em El Paso, Texas, e salva ela. Pois é. E aí o lance é que essa história da noiva foi largada de fora porque o Davis começou a crescer muito a história da noiva dentro da cabeça dele. Então ele falou assim... Olha aí. Eu tenho a ideia de colocar uma noiva entrando na TARDIS e de repente tem uma perseguição de carro na TARDIS. Peraí. Vai ficar muito louco pro episódio normal. E outra, essa coisa da TARDIS ser perseguida por um carro era uma ideia que ele já tinha há muito tempo. Era pra entrar em School Reunion e não entrou. Inclusive, o doutor fala sobre isso, né? E aí, sabe quando você tem duas ideias e você junta ela em uma coisa só? Aí, cara, isso é muito foda. Ele falou, não, peraí, já sei. Para tudo. Inclusive, o doutor, ele fala sobre isso, né? Que ele fala assim, que uma hora que ele tá jogando um extintor na TARDIS, ela fala, o que houve? Ele fala, então, apesar de ser uma nave, ela não é muito boa em voar. Né? Porque a TARDIS não voa. Não, a TARDIS não voa. Ela pode voar. Ela só aterriza e chega, né? A TARDIS, ela some e aparece. E a gente sabe que ela singra no espaço, mas se ela ficar, tipo, em alta velocidade voando, ela não é Millennium Falcon, sabe? Não ela não é Enterprise. Não, de forma nenhuma. E aí, enfim, ele tinha essa história da noiva, ele tinha a história da perseguição, as coisas foram crescendo. E aí, no meio da segunda temporada... No meio não, antes do desenvolvimento da temporada... Ele descobriu que eles iam ganhar mais um especial de Natal no fim. Aí ele falou assim, então já sei, tira a noiva do meio da temporada. E eu trabalho melhor ela depois. Eu trabalho ela num episódio sozinho. E aí eu coloco um episódio a mais na temporada. Que ia ser o Tooth and Claw, que seria o sexto, e foi pro segundo. Lembra que a segunda temporada tinha uma ordem toda maluca? Foi isso. Tipo, ele falou, então beleza, eu vou deixar a noiva num episódio separado e eu coloco essa porra dessa perseguição de carro com a TARDIS que eu tanto quero. Que eu já tenho fanfic minha desde que eu sou moleque, né? E assisti essa série. Isso, exatamente. E aí foi isso que ele fez. Bacana. Outra curiosidade legal. Doctor Who realizando sonhos. Pois é. Outra curiosidade legal. E eu quero tentar isso depois, a gente precisa tentar isso depois. Meu Deus. A cena final de Doomsday, com a Catherine Tate chegando dentro da TARDIS. E a cena inicial desse episódio, Runaway Bride, em que ela chega na TARDIS, são duas cenas. Não é a mesma, né? Não é a mesma. Eles tiveram que refilmar. Mas é imperceptível, hein, bicho? Não, é quase imperceptível. O lance é o seguinte, iluminação de cena. O cara que fez a iluminação no segunda temporada não era mais o mesmo cara. E aí...
Eles não sabiam qual era exatamente a luz que tinha usado. Aí eles ficaram... de qualquer jeito. Ó, segundo o Dave Tennant, eles ficaram com o DVD do lado pra tentar fazer a luz o mais próximo possível pra conseguir refilmar a cena. Caramba, que louco. Por que não usaram a mesma cena? Não sei. Mas, enfim. Talvez ficar de ângulo. De outro não ângulo. sei. Não sei. Mas, sei cara, que eles refilmaram. Lembra em Sensoritos, que a gente tem no final do primeiro episódio de Sensoritos, é um sensorito que aparece. É verdade, muda. Aí no segundo, que é em tese a mesma cena, é outro molde de máscara do sensorito. Sim, é totalmente diferente. Dr. Who tem dessas, cara. Dr. Who tem dessas. As minhas curiosidades são super randômicas aqui, tá bem fora de ordem. Mas isso que é legal de curiosidade. Pois é, isso que é legal. Teve uma cena que teve um monte de explosões. Eu imagino que seja a da... Já da Arachnos, talvez? Ou da Arachnos ou da festa, não sei. Na festa eles vão pra caralho. E o lance é o seguinte, eles filmaram em um hotel, só que esse hotel tinha hóspedes. Ah, não, então é no casamento. Então é na festa do casamento. E o lance é que rolou umas explosões e alguns hóspedes foram reclamar, e dentro desses hóspedes... Peraí, eles não esvaziaram o hotel pra fazer? Eles não esvaziaram, mas... Peraí, olha só. Rolou as explosões, tinha hóspedes no hotel, porque isso era só um pedaço do hotel. Eles não iam parar o hotel. Era só o lobby ali. Isso lobby acontece... Não, né? Gente, isso acontece várias vezes, tá? Isso acontece direto lá no Reino Unido com filmagem de Dr. Who. Vira e mexe, eles têm que filmar em algum hotel, as pessoas nem sabem o que tá acontecendo. Só que, infelizmente, uma das pessoas que estava hospedada no hotel tinha vindo de Israel e tinha sofrido um episódio em que houveram bombas, e essa pessoa ficou muito, muito irritada. Foi reclamar, teve problema com a BBC, mas a BBC deixou claro que os hóspedes estavam avisados de que haveriam filmagens. Porque se é estresse pós-traumático... Estresse pós-traumático. Você não... Então foi meio feio, assim. Ficou meio feio, assim, pra BBC. Acontece, né? É uma... não tem o que fazer, infelicidade. Como eles iam saber que essa pessoa ia ter Não um episódio, tem como né? saber, mas também mais se eles tinham avisado antes. cara. Coitada dessa pessoa, né? Sim. Quando eles foram fazer a leitura de roteiros, né? O table read, que se chama... A Catherine Tate é muito ocupada. Você acha que ela ia no table read? Não. Tava fazendo outra coisa. Não, tava fazendo outra coisa. E aí, quem leu no lugar dela, a dona, foi a Sophia Myles, que na época tava namorando o Tennant. Então, ela que fez... A Tate nem participou. Table read. Ela chegou lá pra gravar só, entendeu? De tão, entre aspas, famosa que ela já era no Reino Unido. Ela já era muito solicitada. Maneiro. Então, não foi ela que fez essa parte. Outra coisa que o Russell T. Davies queria, porque queria botar nesse episódio, mas não conseguiu, era o Stonehenge. Ele queria que o Stonehenge aparecesse de alguma forma nesse episódio, rolou, né? Independente de onde ou como onde fosse. Ele ia socar o Stonehenge? Não, então, ele não sabia também. Ele só queria. Não aconteceu, e depois apareceu em Pandora Opens já com o Moffat. Então o Davies nunca fez uma cena com o Stonehenge, coitado. Tadinho. Esse episódio foi filmado em julho, que é verão. Que é o oposto do inverno do Natal. Então, várias cenas você vê que o Tennant tá meio suando na testa. E dá pra ver. Dá pra ver real. Tá correndo, o doutor corre. Pois no frio, você pode estar o frio que for, cara. A gente, quando tava viajando, que a gente tava lá em Bariloche, um frio desgraçado, a gente corria e ficava suando também. Eu não sei se isso suava muito. Dependendo, correndo lá que nem um louco pra subir daquele teleférico, aquele negócio, dá pra suar. Que no caso que era verão mesmo. Não, peraí, mas é um verão em Cardiff. Você justificando. Não, é um verão em Cardiff, Cardiff é frio, pô. Exatamente. Até o verão lá deve ser mais frio do que o inverno aqui. Entendi, com certeza. Não, tô brincando. Não, entendi, é por isso que tá suado. Muito bem. Quando o doutor fala a palavra Gallifrey, é a primeira vez que Gallifrey é falada na série moderna. Faça a prova real. Pegue aí, de Rose até Doomsday. Não tem. Procure se tem. Gallifrey. Ele não fala. A Rose nunca sabe. Ele sempre se refere. Nunca soube, né? Tanto 10.9 se referem ao meu planeta. Isso. Mas ele não fala sobre Gallifrey. Isso. Não fala sobre Castabros. Fala sobre porra nenhuma. Nada disso. Quem vai falar é só o Tennant. A gente falou aí do Mr. Saxon. Sim. A gente já sabe quem é, né? O nosso querido amigo Vought Saxon. Exatamente. Mas essa não é a primeira referência, não. Essa já é a segunda referência. Porque a primeira foi lá em Love and Monsters, né? Que apareceu num jornal rapidinho. Então mas falado é a primeira. Falado é a primeira. Sim. Mas já teve no jornal. Sim. Né? O Russell T. Davies, né, chamou a Catherine Tate pra fazer esse episódio, e ela foi só uma guest appearance, tipo,
não existia plano nenhum da Tate fazer a 4ª temporada. Sim. Era pra ela ser tipo a Kylie Minogue, era o que eu ia falar. ou a Cristina de Souza. Ela foi a companion de um episódio só. O Morrissey ali, o Jackson Lake. Isso. Os especiais de Natal geralmente são marcados por companions que duram só esse episódio, né? Isso. A gente tem exceções, exatamente. né? Por exemplo, a Clara, ela é uma exceção, a Dona é uma exceção, mas... Não, mas tem assim, o Doutor Mistério lá, o... o Ghost, o fantasma. o Ghost. Mas ele ganhou uma série de quadrinho dele, então talvez ele não... Sim, não mas ela contava como uma guest appearance só, e porque ele não queria introduzir a Marta nesse episódio. Ele queria que ela começasse na temporada dela. Então ele falou assim, eu vou chamar uma atriz convidada e acabou. Que calha de ser uma atriz foda. E que no fim, depois que acaba a temporada da Freema, a Freema sai e ele fala, vou chamar, né? De novo, vai que ela tá de bobeira, né? Vai que... E aí ela aceita. Ainda bem que ele chamou e ela graças aceitou. a Deus, né? As coisas, né? Deslancham muito bem aí pra ela. Aquela cena do caixa lá em Londres, que o doutor... que ele usa a Sonic pra faz chover dinheiro. E chove dinheiro! Pra desviar a atenção tipo o Nailed, né? Exato. Aquela maquininha de dinheiro. Make it rain. Esse dinheiro falso... Engraçado, né? Que na série mal aparece. É muito rápido. Mas lá no site lá da BBC tem... as notinhas, né, de 10 libras, 20 libras. São Tennant Bucks, né? Tem o rosto do Tennant e do produtor Phil Collinson. E elas são todas trabalhadas. Tipo, eles fizeram real, direitinho o mock-up, pra né? você não zoar o dinheiro de verdade, né? Tipo, por mais que seja um mock-up, é do dinheiro mesmo, né? E uma das frases que tem... Tipo... Deus seja louvado. Deus seja louvado? Tem aquela frase célebre ali do quarto doutor. Célebre! Do que adianta ser adulto se você não pode ser infantil às vezes? Olha que bonitinho, não é verdade? E tá ali grafado na nota. Pois Tennant Bucks. O que é brabo, né? Porque a gente tem ali... É complicado você fazer uma cena assim, que, por exemplo, você não controla como a nota vai cair, né? Porque é um papel. Não, vai que pega em câmera um negócio que claramente não é uma nota de verdade, entendeu? Então, mas eu acho que era pra ser, não? Não, mas assim, a gente não vê, não dá. Não, cena, é assim. Em cena a gente não consegue ver que tem a cara do doutor, na cara do Tennant e a cara do produtor. Não tem como. É o que eu falo, é muito perigoso você fazer isso, porque você não controla como a nota cai. Vai que poderia né? aparecer, entendeu? É, verdade. Tipo, que nem aparece algumas garrafas d'água e copos de Starbucks aí em outras séries, entendeu? Né? De vez em quando acontece. continuista, cadê você? Ninguém sabe. Tiveram que demitir pra fazer o Drogon derreter as coisas. Pois é. Enfim... Vocês estão vendo que a gente tá gravando um dia depois do final de Game of Thrones e ainda tá meio amargurado Só ainda. nas referências. Mas se você tá ouvindo isso muito no futuro, tinha uma série chamada Game of Thrones. E ela teve todo mundo vai lembrar de Game of Thrones. Então talvez você tenha lido em algum lugar aí que há X anos atrás o final de Game of Thrones não foi tão gostado assim. E, enfim, você vai entender o que a gente tá falando. Exatamente. Um abraço aí pro futuro, espero que tenha tudo bem. Pois é. Essa foi a primeira vez que Tate e Tennant trabalharam juntos e foi o primeiro de muitos. A ponta do iceberg de um iceberg de muitas maravilhas, né, cara? Pois é, porque alguns meses depois disso, olha só, foi só um episódio, hein, gente? Nem tinha temporada dela ainda. Aí, um tempinho depois, né, alguns meses depois, eles fizeram aquele comic relief já famoso. Assim, da Lauren, né? Da Lauren, né? Porque a Catherine Am I Tate... bothered? Am I bothered? Do you fancy Billy Piper, sir? É maravilhoso. Acho que eu vou botar no post, que é maravilhoso esse vídeo. Que ela é a Lauren Cooper, né? Uma das personagens aí que ela Your faz. reputation precedes. E o Tennant faz o doutor disfarçado ali, não sei o quê. É muito bom. Com o sotaque natural dele. Isso foi... Isso é not English, sir. Muito bom! Gente, é maravilhoso. Se você não é inglês, como é que você tá ensinando literatura inglesa? É sensacional. Você tá falando em inglês ou em escocês? Gente, é sensacional. Gente, como ela é boa. A Lauren é foda, cara. Ela é foda. E isso foi só alguns meses depois do especial aí. E olha que interessante, né? Depois da aparição da Tate no especial, a popularidade dela começou a aumentar nos Estados Unidos, né? Porque Doctor Who já estava sendo transmitido lá, né? E assim, quando a Tate apareceu no UK, no episódio de Doctor Who, todo mundo ficou, uau! É a Tate. Mas nos Estados Unidos ninguém nem sabia quem ela era. Só os anglo Exatamente. Então assim,
Depois que ela apareceu nesse episódio, aí eles começaram a falar, Skyrocket, olha lá, tem a Catherine Tate. Depois que ela faz a temporada aí, a 4ª temporada, amigo. aí começam a vender o Catherine Tate Show lá pros Estados Unidos. O que faz... Que era uma coisa super local. Sim, sim. O que faz indiretamente ou diretamente ela ser chamada pra The Office. Porque a Catherine Tate, ela faz uma personagem em The Office que era pra ser uma personagem de um episódio só também, assim, de 2 episódios só. Isso. E o lance é que quando a gente tem a saída do Michael, do Michael Scott, né, que é o nosso querido... É o Steve Carell da série. Eles precisam fazer um replacement do gerente. Eles precisam ter um gerente novo. E aí, eles começaram a rodar. Tipo, cada episódio tinha um gerente diferente novo. E aí tem um episódio que aparece o David Brent, que é o do The Office UK. Sim. Tem um episódio que aparece o Jim Carrey fazendo. Tem. E quem acaba entrando nessa maluquice e fica fixa é justamente a Catherine Tate. Exato, é ela mesma. Tudo graças a Doctor Who. O sucesso dela na América se deu em grande parte por conta de Doctor Who, porque o programa dela só despertou atenção lá. Nelly, eu acho que é a personagem dela em The Office. Por causa de Doctor Who. Então, assim, você vê como isso deu uma deslanchada incrível na carreira dela. 2 das minhas séries favoritas coladas. Que né? Maravilha. Tem o Idris Elba também em The Office. Tem, gente. mas olha aí, não tem Doctor Who ainda. Cadê ele? Cadê ele virando doutor? Queremos BBC. Idris Elba como doutor. Idris faz Elba tempo. de bigode ainda por cima, como ele tava em The Office. Cadê? Eu só quero isso. Ou Tibnall, ou qualquer outro que vá assumir o lugar dele. Ou qualquer outro. Faz ela regenerar em alguém e depois regenerar no Idris Elba, cara. Pois é. Me dá isso. É só isso que a gente tá pedindo, cara. Por favor. Ou James Bond, tá valendo também. Pois é. E, finalmente, né, o Russell T. Davies e a Catherine Tate se encontraram pela primeira vez pra falar sobre esse episódio em janeiro, né, dia 31 de janeiro de 2006. Olha aí. Eles tiveram essa primeira reunião e ficou combinado que ela ia fazer um episódio. E o lance é que, assim, jurar segredo pra não contar pra absolutamente ninguém. E aí ela falou pra mãe, pro marido e pra filha dela. Ou seja, já cagou. Não. Tudo bem, né? Mãe, marido e filha, tudo bem. Tudo bem. Mas, não é tão top secret. Mas as outras pessoas que sabiam que ela ia estar em algo grande, mas não sabiam o que era, ela falou que eles achavam que eu ia estar em Ocean's 13, que é 13 Homens e um Novo Segredo. É o último, é o terceiro da série. Que não é o das meninas. Ou em algum filme do James Bond. Olha, a gente tá falando do Idris Elba agora. Pois é. Tamanho o segredo que ela tinha que guardar. Porque ela falou, não, porque é um papel super secreto. Não posso falar. Então, todo mundo ali do círculo dela... Já imaginou Catherine Tate, Bond Girl? Ficou achando que ela ia aparecer em James Bond ou no Ocean's 13 aí. Mas não, era só Doctor Who mesmo. Era só Who. Olha lá, hein? E como a gente falou aí no outro episódio, eu vou falar aqui de novo porque é importante, né? Ela aparecer no final de Doomsday foi uma cena tão secreta, mas tão secreta. Que foi gravada que nem a equipe sabia. Tipo, louco isso, cara. Tipo, tinha 2 ou 3 pessoas... Só, tipo, iluminador, câmera, Davies e Tennant, só. E eles filmaram, tipo, super nas encolhas, super enquanto assim, a galera tava comemorando, né? Eles estavam fazendo a festinha de despedida da temporada e eles estavam filmando um negócio secreto. Tipo, grande parte da equipe não sabia. Pra você ver como não adianta nada você ser da equipe de Doctor Who. Até assim você é surpreendido. É verdade. Nem tudo você fica sabendo quando você trabalha na série. Pra você ver como é grande a entrada dela. Ela tá em Doctor Who, porque ela tava muito bombada na época. E ela realmente era uma, tipo, super convidada especial quando ela apareceu. E que bom que ela voltou depois. Sim. Mas ela não sabia. Tipo, ela não fazia ideia que ela ia voltar depois, assim. Olha aí. Foi mais de 1 ano depois, então ela não sabia mesmo. Assim. Olha que legal tá revisando o episódio da Dona, né? Pois é! Eu nunca tinha feito isso. Que gostoso, né, cara? É o primeiro episódio da Dona que a gente revisa. Nossa senhora, mal vejo a hora de chegar Fires of Pompeii. Nossa, vai. Ih, tem chão Nossa senhora, vai demorar. Vai demorar. Então, mas não muito, viu? Não muito, mas não pense na frente. Pense no agora e pense na sua nota de Hartnell ao Whittaker, que é para The Runaway Bride. Ai, gente, é apenas justo que essa nota seja um Tennant, né? Um 10 de 13, ok. Porque também, assim, não é aquele episódio maravilhoso. Até porque a Dona vai ter episódios muito incríveis. Sim. Tipo, muito bons mesmo. Sim.
Mesmo Mas assim. é um ótimo episódio de introdução. Mas sim, é um ótimo episódio de introdução. Eu gostei muito, de verdade. Fred Pavão, sua nota pra The Runaway Bride. Subirei um pouquinho. Vou dar um Matt Smith. Eu gosto desse episódio. Aí, muito bom. Vou deixar só pra... A média vai manter ali um tenant, porque vai virar uma mãozinha. Vai virar uma de mãozinha. média. Mas é aquilo, tudo que a gente falou nesse podcast, cara. O ritmo do episódio é muito legal. Muito legal. É assim, ele pode ser visto... Eu tenho um problema muito sério, que eu não gosto de ver ou tocar em coisas de Natal, de efemérides, assim, fora da data. Tipo, entendi. Eu posso amar um filme, mas se ele for de Natal, algo em mim eu não consigo me dedicar a ele vendo fora do Natal. Entendi. Tanto que, pô, tem álbuns de música... Não é a mesma sensação, É estranho. Esse episódio, por ele ser um episódio de Natal, assim, meio de qualquer jeito... Que não foi criado originalmente como de Natal, ele me dá uma sensação assim, eu posso ver ele a qualquer minuto. Isso é bom. O ritmo dele é maravilhoso. E eu dou uma notinha a mais porque você não gostou muito da Arachnos. Não gostei Então eu subo minha nota porque eu gostei. Eu gosto da Arachnos, eu gosto do monstrão. Tipo, eu acho que o fato dela ser um monstrão é bacana. Então a gente fecha com um 10,5, uma mãozinha de Whittaker para The Runaway Bride. Eu acho que é uma nota super justa. Mas queremos saber, como sempre, a opinião de vocês aí sobre esse especial, que é um especial em todos os sentidos, né? Ele é especial porque tem uma atriz grande aparecendo, ele é especial porque ele é especial de Natal. Sim. E é especial também que é a primeira vez que a gente tá revisando a Dona aqui pra vocês. Hoje a gente não fez leitura de e-mail, referente aí ao último episódio, que foi justamente o final. A gente vai fazer no próximo review, porque esse review tinha demorar mais tempo, tinha mais coisa pra falar, né? É um episódio maior também. Exato, mas não deixem de mandar aí o seu review, o seu parecer sobre Runaway Bride, a sua nota de Heart No Acapau, de sua opinião é sempre muito importante. Para isso você precisa do nosso caminho, do nosso e-mail, que é o podcast@drrubrasil.com.br. E para seguir a gente nas nossas redes sociais, sendo elas o Instagram, o Facebook ou o Pássaro, o Twitter, por onde você procura, qual o user que você procura? Dr. Who Brasil. Exato, somos Dr. Who Brasil em todas as redes sociais, é fácil de nos achar. Vá lá, siga a gente se você ainda não segue, em especial, como você gosta de lembrar, no Instagram, pra gente chegar a 10 mil, estamos quase lá. Outra coisa que aconselhamos você a fazer, como sempre toda edição a gente lembra, é de você assinar o nosso feed na sua plataforma aí de preferência, sendo pelo RSS, pelo iTunes, ou seguindo a gente ali no Spotify, porque quando sai episódio, você já é notificado e já pode começar a escutar e passar para aquele seu amigo que tá assistindo Doctor Who com você, ou que você mostrou Doctor Who, e ele tá consumindo aos pouquinhos. Ele é um Who em treinamento ainda. Aí você vai e manda, já vai ali o compartilhamento ali pelo Spotify desse nosso podcast. Facinho pelo Spotify. Pra ele ter o after show do episódio dele. Exato. Correto? Muito bom. Ótimo. Sexta-feira aí, estamos de volta com mais um podcast pra vocês. Lembrando que sexta-feira aí a gente tá muito próximo de um certo dia aí. Aquele dia especial. Aquele dia especial pra todos nós que gostamos de empunhar essa alcunha de nerd aí. Né? Estamos chegando cada vez mais próximo do dia da toalha. Dia da Não toalha. vamos falar o que vai acontecer na sexta-feira. Não. Mas talvez essa semana a gente tenha que dar aquela adiada nos reviews da série clássica. Porque o dia da toalha tá chegando aí, talvez a gente tenha que fazer uma coisa especial, talvez tenha a gente até convidado aí a aparecer. Talvez tenha convidados. É isso, apareçam aí na sexta-feira pra descobrir exatamente o que é. Foi bom estar com vocês aí revisando esse especial aí, revisando mais esse episódio com vocês. Até sexta, até as nossas comemorações aí do dia da toalha. Aquele abraço e falou! Falou, tchau, tchau! Esse podcast conta com o apoio dos nossos companions do Apoia-se: Bibiana Rossi, Mariana Maes Pirolo, Matheus Malveira, Michele Mantovani, Telo Caetano, Rodrigo Cruz, Jaqueline Santos, Danilo Ferreira Rossi, Matheus Pereira Flores, Caio Sanches Rodaelli, Rafaela Ackerman, Thiago Silva Querentino, CB Victor, Will Sartori, Karine Filgueira, Wanderson Teixeira, Duda Saturno, Malcolm Bauer, Leonardo Pereira Toniolo, Rubens Gomes Passos Neto, Débora Santos Almeida, Mariana de França Figueiredo, Ana Clara Fonseca, Débora Ruiz Silva, Kátia Valéria Favalli, Daniel Figueiredo Pereira, Otávio Ferraz e Cássio Raim Félix. Torne-se também um apoiador em apoia.se/Dr. Who Brasil.